O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, reafirmou o compromisso com a criação de um código de ética para a Corte durante o discurso que abriu as atividades do Judiciário nesta segunda-feira. Ele também afirmou que dúvidas sobre conflitos de interesses devem ser tratadas sempre com transparência, além de reafirmar também compromisso com a segurança jurídica no país. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com Ana Laura Pereira Barbosa, professora de Direito Constitucional da SPM. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom, professora, quando a gente fala de um código de ética, um código de conduta do Supremo Tribunal Federal, vem assim um retrospecto na nossa cabeça de que não deveria ser uma discussão na mais alta corte do país, né? A gente tem ali nas entrelinhas de que isso deveria ser uma lista de comportamentos já cumpridos ou colocados em prática pelos próprios ministros. Mas qual o peso que essa discussão traz, né, principalmente na questão institucional, né, um código, a própria ministra Carmen Lúcia vai ficar à frente, vai ser a relatora de todo esse processo e a gente sabe que tudo isso ganhou muita força depois da explosão aí de polêmicas envolvendo o caso Master. Mas queria que você trouxesse a tua análise. Veja, Thalita, por mais que regras de conduta sejam tidas como uma questão básica, uma questão evidente, uma questão que nem demandaria discussão, ter uma corte, uma Suprema Corte, assumindo publicamente um compromisso por meio de um código de conduta e emitido e elaborado por ela própria, é um passo muito grande e é um passo muito importante, tanto em termos simbólicos quanto em termos práticos. E eu acho importante colocar que a maior parte das cortes renomadas ao redor do mundo, das Supremas Cortes mais renomadas, tem seus próprios códigos de conduta. A Suprema Corte dos Estados Unidos tem um código próprio, o Tribunal Constitucional da Alemanha tem um código próprio, também tem experiências similares em Portugal, na França, mostrando que é uma tendência das Supremas Cortes não só confiar nas regras e se fiar nas regras de impedimento e suspeição do Código de Ética de modo geral, que vale para toda a magistratura, mas também elaborar os seus próprios códigos de conduta. Seja porque o tipo de caso que chega às Supremas Cortes é diferente do tipo de caso que corre ao redor do judiciário, seja porque os juízes chegam às Supremas Cortes por um processo de nomeação diferente e convivem em um ambiente muito mais próximo da política. Então, todos esses elementos mostram que é claro que as regras gerais, elas também servem como um norte para a atuação dos juízes, mas é necessário um código próprio para assumir publicamente esses compromissos com o fortalecimento da imagem pública e o fortalecimento desse compromisso com uma postura que respeita o cargo, que garante uma discrição no exercício das atividades, preocupado não só com a imparcialidade em si, mas também com serem percebidos como imparciais. Então, o Código de Conduta próprio da Suprema Corte é, sim, muito importante e eu vejo de forma muitíssimo positiva essa iniciativa da Corte de caminhar no sentido da aprovação de um código próprio. Professora, ótimo dia para você também, obrigado por estar aqui com a gente. Você citou alguns países, né, entre eles os Estados Unidos, e eu quero fazer um link com a nossa realidade no Brasil, porque por lá, recentemente, também tivemos problemas, né, envolvendo o juiz da Suprema Corte, o Clarence Thomas, sobre também viagens de luxo, inclusive viagens de jatinho, supostamente ali férias de luxo, presentes, milionários, que teriam sido custeados por empresários, pessoas muito ricas e que teriam algum tipo de interesse no trabalho dele e dos pares na mais importante corte dos Estados Unidos. E aí, quando a gente transfere, não só vendo a realidade americana, mas em qualquer outro país e transfere especialmente para o Brasil, a gente começa a pensar que, além de existir um código de conduta, pontuando o que se pode ou não pode fazer, tem que se pensar também na punição.
Não é questão de ser aqui punitivista, mas que seja previsto ali algum mecanismo que, de fato, de certa maneira, obrigue a ser seguida aquela regra. Na sua opinião, e a gente tem no Brasil já críticas bastante fortes, né? Olha, o juiz faz uma coisa absurda e ele é, entre aspas, punido com uma aposentadoria compulsória. Muitas vezes com o salário atual dele, até que o processo aconteça e ali haja uma proporção, enfim. A gente tem como colocar na prática que vai existir uma punição, que seja uma punição eficiente para juízes que eventualmente saiam de um código de ética? Veja, João, acho importante já adiantar a minha opinião de que, na minha visão, um código de conduta elaborado pelo próprio Supremo, ele seria relevante e seria muito importante, mesmo se ele não previsse sanções imediatas e formas punitivas de aplicar as regras que constam lá. E eu acho que um código ele seria útil, mesmo sem uma sanção, justamente porque ele permitiria que nós, sociedade, fôssemos capazes de ter uma noção antecipada de qual é a regra que deve ser cumprida e cobrá-los, né? O debate público ele é uma sanção já bastante relevante para colocar pressão, para obrigar os juízes a seguirem as regras que eles próprios se comprometeram. E a gente vê isso já em outras questões envolvendo o processo decisório do Supremo. A sociedade, a academia consegue cobrar porque o próprio regimento interno estabelece algumas regras e, de antemão, a gente consegue saber se essas regras estão sendo descumpridas ou não. Hoje, a legislação que regula impedimento de suspeição, que regula a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal extratribunal, ela não é capaz de oferecer com tanta precisão quais são essas regras, em partes porque a legislação, e aí falando mais especificamente de impedimento de suspeição, ela usa termos genéricos que parecem se adequar mais às regras de juiz de primeiro grau, mas para ministros do Supremo demandam detalhamento. Então, por exemplo, as palavras amigo, íntimo e inimigo, faz mais sentido deixar desse termo genérico para o juiz de primeiro grau. Para ministros do Supremo, é claro, você também tem que impedir a atuação do ministro, no caso, quando envolve amigo íntimo ou inimigo, mas você precisa de mais, você precisa detalhar mais quais tipos de relações não são de bom tom para a construção da reputação do tribunal ou causam um conflito de interesses direto. Então, ter essas regras de antemão previstas já é uma forma de conseguir uma pressão suficiente. E aí, claro, se fosse pensar em sanção, a gente pode relembrar a decisão do Supremo de lá de trás, que não era o objeto direto do processo, mas acabou estabelecendo, lá quando o Supremo validou a criação do Conselho Nacional de Justiça, que o próprio CNJ ele não poderia aplicar sanções disciplinares para o Supremo, porque o Supremo, sim, que teria atribuição para julgar a constitucionalidade dos seus atos. Essa decisão e esse elemento eventualmente pode ser revisto caso se pense num caminho para ter processos disciplinares, mas o que na minha visão não seria positivo e não pode ser pensado é a criação de uma instância externa ao CNJ para sancionar o tribunal. Isso, na minha visão, causaria um risco muito grande de um desvirtuamento desse tipo de processo para represálias ao tribunal. Mas, novamente, não acho que seria necessário uma instância de sanção, e se houvesse uma instância de sanção, na minha visão, naturalmente, ela seria o CNJ. Perfeito, professora Ana Laura Pereira Barbosa, professora de Direito Constitucional da ESPM. Obrigada, viu, professora, pela tua participação. E ficaremos de olho, porque essa discussão ainda vai dominar muitos meses, consumir muitos meses desse nosso cenário. E aí envolve judiciário, envolve também o legislativo, executivo, enfim. Acabam todos juntos ali nessa discussão. Obrigada. Eu que agradeço. Bom dia.